Graça e paz, amada igreja. Nós vamos meditar nesta noite o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigere minha alma, guia-me pela vereda da justiça e por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepare-se uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, sua fronte nesse momento, e vamos levar a nossa oração ao Senhor. Deus Santo, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento que tu nos concede. Te agradecer, Deus, por mais um dia, Pai, que está se findando. E o Senhor dá o privilégio, Pai, de estar aqui, Pai, para falar da tua palavra e a tua igreja, e a cada uma pessoa na sua casa, Deus, para ouvir da tua palavra. Abençoa, Pai, os lares, abençoa cada família. Estende sua mão santa, poderosa, Pai, na vida de cada irmão, dos necessitados, das pessoas que estão, Pai, de cama, estão doentes, que necessitam da tua cura. Tem misericórdia na vida de cada irmão. Nós queremos te agradecer e te rogar bênção na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, nós, olhando para esse texto de Salmo 23, nós vemos aqui o salmista Davi, um salmo de Davi, um canto de confiança. Ele representa esse texto, a unidade literária. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer e entender esse Salmo 23, que ele divide em duas partes. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 4 e apresenta o Deus como um pastor de ovelha. A segunda parte é entre o verso 5 e o verso 6, que mostra o eterno Deus metaforicamente na figura de um anfitrião. Nesse salmo, ele trata-se de uma questão fundamental e para a compreensão dos versículos finais do texto, ambos expressando o cuidado e a bondade de Deus. O seu propósito original é consolar o povo de Deus em qualquer infortúnio, em qualquer situação de adversidade. É um salmo que nos expressa confiança. Olha só o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Temos aqui um pastor, é o Senhor. E a palavra Senhor, ele se encontra em maiúsculo. Isso quer dizer que o Senhor, Jeová. Jeová significa eu sou. E é um nome especial de Deus, onde Deus ele se apresenta a Moisés. Quando Moisés, lá em Êxodo 3, versículo 14, Moisés pergunta: quem é? O Senhor responde: eu sou o que sou. Deus estava dizendo que o significado de Jeová é eu sou. Segundo Berkhof, quando ele se refere ao nome de Deus, ele diz: há certos nomes que chamam a atenção para o fato de que Deus é o Deus sublime e altíssimo. O Deus é transcendente, ele é El e Elohim, acentua de que ele é forte e poderoso. E por isso deve ser temido, enquanto Elion chama atenção para a sua natureza exaltada como altíssimo. Objeto de respeito, objeto de reverência ao culto. O outro nome é Adonai, que é traduzido por Senhor. Era frequentemente usado ao dirigir-se Deus e era um reconhecimento explícito de que ele é o dono e o governador de todos os homens. Amado, esse é o Deus que cuida de nós. É um Deus forte, poderoso, é um Deus que tem que ser temido. Ele é um Deus exaltado como Altíssimo, deve ser reverenciado. Ele é dono e governador de toda a humanidade. Ele é o nosso pastor.
as ovelhas dependem totalmente do seu pastor para ter alimento, água, proteção, para que seja guiado pelos caminhos e sendo protegido dos animais ferozes. E nós olhamos para esse texto de Salmo. No Novo Testamento, mais tarde, Jesus se apresenta como líder, pastor das ovelhas, pastor do seu povo. João capítulo 10, versículo 11, versículo 14, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Cumprindo assim, Jesus está cumprindo a profecia daquele que o próprio Deus viria para pastorear o seu povo. Ezequiel, capítulo 34, versículo 7, diz assim, Ezequiel 34, versículo 7, ela diz assim: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. E o versículo 16, versículo 23, fala assim: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com justiça. Versículo 23, suscitarei para ela um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, eis que as apacentará e lhes servirá de pastor. O contexto desse Salmo 23 nos mostra que Davi, ele foi pastor de ovelha. Ele tem experiência de cuidar, de zelar pela ovelha. Então ele coloca essa figura de pastor de ovelha para Deus. Ele reflete isso para Deus, dizendo que o Senhor é o meu pastor. E salmista, ele também se coloca ele como ovelha, aquele que é cuidado por Deus. Esse salmo também, Salmo 23 também, ele é dividido em duas partes. De versículo 1 ao versículo 4, o salmista Davi, ele apresenta a Deus como o bom pastor. Do versículo 5 ao versículo 6, como anfitrião, aquele que convida e aquele que serve os seus convidados. Nessa questão, trata-se de uma questão fundamental para a compreensão do versículo final. Olhando esse contexto, é muito importante entender esse contexto, porque ele vai nos mostrar a compreensão dos últimos versículos desse texto. Ambos textos, juntos, eles expressam o cuidado e a bondade de Deus para com o seu povo. O seu propósito original, nesse Salmo 23, é consolar o povo, é ajudar o povo e proteger o povo de qualquer infortúnio. Um salmo que nos expressa uma confiança. Olha o versículo 1 que ele fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Temos aqui um pastor. Esse pastor é o Senhor. Somente Davi vai dizer que o Senhor é o pastor. E olhando esse texto, nós vamos identificar que o Senhor está em letra maiúscula, todas as letras maiúsculas. Isso quer dizer Jeová, significa eu sou, o nome especial de Deus na Bíblia. Quando Moisés vai perguntar a Deus qual é o seu nome, Deus responde, eu sou que sou. Deus estava dizendo que o seu significado de Jeová é eu sou. Está lá em Salmo, está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Êxodo 3, versículo 14. Eu quero que vocês acompanhem esse texto. Abre a sua Bíblia e olha. Diz ali: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então Deus se apresenta como eu sou. Segundo Berkhoff, quando ele se refere ao nome de Deus, ele diz, sim, há certos nomes que chamam a atenção para o fato de que Deus é o Deus sublime e altíssimo. O Deus transcendente, El e Elohim, acentua o fato de que ele é forte e poderoso, e por isso deve ser temido, enquanto
Elion, chama atenção para a sua natureza exaltada como Altíssimo, objeto de respeito ao culto, reverência e culto. E o outro nome é Adonai, que é traduzido por Senhor. Ele frequentemente usa ao dirigir-se a Deus, e era um reconhecimento explícito de que Ele é o dono e o governador de todos os homens. Esse é o Deus que cuida de nós, amado. É um Deus forte e poderoso, um Deus que deve ser temido, exaltado como Altíssimo, deve ser respeitado e reverenciado. Ele é o dono e governador de toda a humanidade. Ele é o nosso pastor. As ovelhas dependem totalmente do seu pastor para ter alimento, água, proteção. Em cada caminhar, Deus anda junto com as ovelhas, dando cuidado a eles, livrando todo o perigo. No Novo Testamento, mais tarde, Jesus se apresenta como o líder, pastor do seu povo. João capítulo 10, versículo 11, versículo 14, diz assim, versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas as ovelhas. Versículo 14 vai dizer, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim, Jesus está cumprindo a profecia do próprio Deus que viria para pastorear o seu povo. Em Ezequiel 34, versículo 7, versículo 16 e versículo 23, nós vamos ler essa profecia de Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, versículo 7, 16 e versículo 23, diz assim, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 16, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com justiça. Versículo 23, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e ele lhes servirá de pastor. Jesus, ele se apresenta como o pastor supremo. Foi feito um teste, eu quero ilustrar essa passagem do bom pastor, porque foi feito um teste onde tinha várias ovelhas no pátio e chamaram 3 pessoas aleatoriamente para chamar essas ovelhas. E uma delas foi, gritou, chamou, e as ovelhas nem deram atenção. Foi a segunda pessoa, chamou, gritou, chamou mais uma vez, e mais uma vez as ovelhas não deram atenção. A terceira pessoa chamou, gritou, bateu palma, fez tanto barulho e as ovelhas não deram atenção. Mas a quarta pessoa, que era o pastor das ovelhas, chamou sem força, sem gritar, e prontamente as ovelhas ouviram a voz desse pastor, desse seu líder, e todas elas, sem exceção, todas elas foram ao encontro desse pastor. E isso nos dá a certeza, amado, de que nós temos um pastor, a certeza de que Deus é o nosso pastor, a certeza de que Jesus Cristo é o bom pastor, e nós somos as suas ovelhas. E também esse Salmo 23, versículo 4, nos dá também a certeza da presença de Cristo, da presença de Deus. Olha o que fala o versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Amado, no versículo 4, a parte A, onde ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós vemos aí uma figura do viajante, aquele que viaja conosco. Somente Davi, ele coloca o Senhor Deus como aquele que anda conosco. Ele, como um bom pastor, ele vai conduzindo suas ovelhas nos caminhos, e as ovelhas se sentem seguras.
E nós temos a certeza da presença de Deus. E esse contexto aqui é que uma vez por ano eles iam para Jerusalém e tinham que passar pelo deserto, e tinha muitos lugares perigosos de emboscada, lugares onde os salteadores, ladrões pegavam os viajantes. Por isso, essa palavra, esse nome, Vale da Sombra da Morte. Eu quero explicar um pouquinho sobre o Vale da Sombra da Morte. Nós vamos analisar esse texto. Uma interpretação alternativa seria Vale mais escuro. Se conta lá conforme em Jó, capítulo 10, versículo 21, versículo 22. Jó, capítulo 10, versículo 21, versículo 22. Ele diz assim: antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, a terra de negridão, de profunda escuridade, terra de sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Mas mesmo em essa circunstância, podemos confiar em Deus. Mesmo andando pelos caminhos mais escuros, caminho onde nós não conseguimos enxergar onde nossos pés estão pisando, caminho de dúvida, de certeza, insegurança, nós podemos ainda ter confiança em Deus, porque no versículo 4, na parte C, vai dizer: porque tu estás comigo. Davi usa a imagem de Deus como um protetor, uma pessoa que nos dá segurança, uma pessoa onde nós andamos e temos segurança, porque Deus está conosco, nós não temos medo, porque nós sentimos uma presença de Deus, e a presença de Deus, ela é eterna. E sentimos segurança sabendo que Deus se faz presente. Em Mateus capítulo 20, versículo 20, Mateus 28, versículo 20, a parte B, diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus fazendo a promessa de que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos a confiança de que não estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais desanimadores, porque Ele está conosco sempre. Cássio, no seu livro de comentário de Mateus, ele fala sobre esse versículo. Ele diz que está conosco a cada dia enquanto vivermos. Veja onde e quando o Senhor estará conosco. Ele está conosco no deserto. O povo de Israel, quando saiu do Egito, peregrinou 40 anos pelo deserto, e Deus o sustentou. O Deus protegeu, caminhou com eles pelo deserto durante 40 anos. Do mesmo modo, o Senhor estará conosco na fornalha, assim como aqueles 3 homens amigos de Daniel foram jogados na fornalha, e ali o Senhor se fez presente naquela fornalha. Ali teve o 4º homem. E também do mesmo modo, o Senhor está conosco na tempestade da vida. Os próprios discípulos no barco, quando viu aquele ordem de Jesus Cristo para o vento e o mar, lhe perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amado, o Senhor estará conosco na tempestade da vida, onde o Evangelho vai dizer, vai relatar que Jesus estava no barco em meio à tempestade, quando o barco estava para afundar, e os discípulos desesperados clamando a Jesus. Jesus se levanta e dá ordem para o vento e o mar para se acalmar. E os discípulos, eles perguntam: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Amados, esse salmo nos expressa a confiança. Confiança não só em saber que o nosso pastor é o próprio Senhor. Confiança não só em saber que Ele caminha conosco, mas também confiança de saber que nós vivemos sob os seus cuidados. No versículo 5 e no versículo 6 do Salmo 23, diz assim: prepare-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista Davi, ele vê do versículo 1 ao versículo 3, mostrando
quem é o seu pastor, que é o próprio Senhor Deus. E no versículo 4, ele vai estar nos mostrando que ele não tem medo, porque o Senhor se faz presente com ele. No versículo 5, no versículo 6 agora, ele vai mostrar a certeza dos cuidados desse pastor, os cuidados que Deus tem para com ele. Quando ele coloca, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge na cabeça com óleo, meu cálice transborda, ele está dizendo que Deus, ele fez o banquete, ele faz o banquete para o seu povo, um banquete de honra. Deus nos honra como seu povo, Deus nos honra como seu filho, Deus nos honra como tua ovelha do seu pastoreio. Ele nos unge com óleo, ele nos transborda o nosso carro, porque nós ficamos alegres diante do Senhor. Nós somos um povo bem-aventurado, um povo alegre diante do Senhor, porque nós temos Deus como nosso Senhor, nós temos Deus como nosso pastor. No versículo 6, ele nos coloca, ele nos mostra que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista, ele usa tanto bondade quanto misericórdia, ele descreve o amor leal de Deus. Esse amor leal de Deus, esse amor é um amor imerecido, é aquilo que nós falamos pela manhã, é a graça de Deus. Nós não merecemos seu amor, mas ele cuida de nós, ele nos dá certeza da sua presença, ele nos dá certeza da vitória. Nós, como teu povo, nós temos apenas que ter essa certeza de quem é nosso pastor, ter a certeza com quem nós andamos, certeza de que nós somos um povo vitorioso do Senhor, porque Ele cuida de nós. Eu quero concluir nesta noite, mostrar e fazer você refletir nessa conclusão de que quem é o seu pastor? Você tem certeza de que Ele anda com você? Você tem certeza da sua presença? Você tem certeza dos seus cuidados? Reflita nesta noite. Ore ao Senhor, se você não tem certeza. Porque a graça de Deus é estendida, o amor de Deus é estendido para todo aquele que nele crê. Que o nome do Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, e faça caminhar cada dia mais em passos lá, com segurança, porque Ele é o nosso pastor, Ele nos sustenta, Ele nos guia, Ele nos conduz. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Amém.